Observe como a semente permanece intacta sob a terra protegida. Ela não cresce, apenas espera. Somente quando a casca se rompe, quando o desconhecido a convoca e ela aceita o risco de expandir, a vida começa. Você também é uma semente, e sua alma sabe que a proteção absoluta é apenas outro nome para a estagnação. Eu sou Djwhal Khul, guardião entre os mundos, aquele que observa a jornada das almas através dos véus da matéria e do espírito. Venho até você neste momento porque há uma verdade que precisa ser compreendida, uma constatação que liberta e que muitos temem encarar. A alma não evolui em segurança. Ela cresce no risco, na entrega, no salto consciente para além das fronteiras conhecidas. Este é o chamado que ressoa através das dimensões neste exato instante, tocando aqueles que estão prontos para despertar além do conforto ilusório. Durante éons, as almas encarnadas buscaram proteção, como se ela fosse sinônimo de evolução. Construíram muros de certezas, armaduras de controle, refúgios de previsibilidade. E então se perguntam por que a vida espiritual parece estagnada, por que as mesmas lições retornam, por que o despertar permanece distante como uma promessa nunca cumprida. A resposta repousa nesta verdade incômoda. A zona de conforto é o jardim onde a alma adormece. O risco consciente é o vento que a desperta. Quando você nasceu neste plano, sua alma não buscava segurança. Ela buscava experiência. Ela desejava tocar a matéria, sentir a dor e a alegria, errar e acertar, cair e levantar. Cada queda foi escolhida. Cada desafio foi aceito. Você não veio aqui para permanecer intacto. Você veio para ser transformado. E transformação exige que algo em você morra para que algo maior nasça. Este é o risco sagrado. Esta é a oferenda que sua alma faz à própria evolução. Existe uma diferença profunda entre o risco inconsciente, aquele motivado pelo medo ou pela fuga, e o risco consciente, aquele que brota da coragem de honrar o chamado interior. O risco consciente não é temeridade, é confiança, é olhar para o abismo do desconhecido e reconhecer que ali habita a próxima versão de quem você está destinado a ser. É aceitar que crescer significa soltar o que você conhece para abraçar o que ainda não compreende. E neste abraço, a alma amadurece. Pense nas grandes almas que caminharam por este mundo. Nenhuma delas evoluiu dentro de limites seguros. Elas romperam paradigmas, questionaram verdades estabelecidas, enfrentaram o julgamento, a solidão, a incompreensão. Elas arriscaram tudo porque sabiam que a alma não pode ser contida. Sabiam que a verdadeira segurança não está em evitar o risco, mas em confiar no processo da própria jornada. Elas compreenderam que o medo do erro é maior prisão do que qualquer erro jamais será. Sua alma sussurra para você agora, pedindo movimento. Ela pede que você solte a necessidade de garantias antes de dar o próximo passo. Ela convida você a confiar na sabedoria que está além da mente, aquela que reside no coração silencioso, no centro do seu ser. Esta sabedoria conhece o caminho. Ela sempre conheceu, mas você precisa dar permissão para que ela guie. E dar permissão significa aceitar que você não terá todas as respostas antes de começar. Significa caminhar mesmo quando a estrada adiante parece envolta em névoa. Há quem acredite que espiritualidade é sinônimo de paz constante, de ausência de conflitos, de um estado permanente de serenidade. Esta é uma ilusão gentil, mas ainda assim uma ilusão. A verdadeira espiritualidade é dinâmica. Ela pulsa, ela desafia, ela transforma. A paz verdadeira não é a ausência de tempestades, mas a capacidade de permanecer centrado enquanto elas passam.
E esta capacidade só se desenvolve quando você escolhe enfrentar as tempestades, não evitá-las. Cada desafio aceito fortalece a alma, cada risco consciente expande sua consciência. Você pode se perguntar: agora, como discernir entre o risco que serve à evolução e aquele que apenas alimenta o ego ou o medo? A resposta está na intenção e na ressonância interior. O risco que serve à alma vem acompanhado de uma certeza silenciosa, mesmo em meio à incerteza externa. Há um reconhecimento profundo de que aquele movimento é necessário, ainda que desconfortável. A expansão, não contração. A abertura, não fechamento. A conexão com algo maior, não isolamento. Seu corpo sabe, sua intuição reconhece. Aprenda a ouvir estes sinais sutis. A maturação consciente acontece quando você compreende que não precisa ter todas as respostas, mas precisa ter coragem para fazer as perguntas certas. Acontece quando você para de esperar que o caminho se revele completamente antes de dar o primeiro passo. A jornada espiritual não é linear, ela é espiral. Você retorna aos mesmos temas, mas em níveis diferentes de compreensão. E cada volta da espiral exige que você arrisque novamente, que você solte novamente, que você confie novamente. Esta é a dança sagrada da evolução. Muitos escondem-se atrás de práticas espirituais como se elas fossem escudos contra a vida. Meditam para evitar sentir. Oram para controlar resultados. Buscam conhecimento para adiar a ação. Mas a espiritualidade autêntica não é refúgio da vida. Ela é mergulho profundo na vida. Ela convida você a sentir tudo, a estar presente em tudo, a honrar cada experiência como mestra. E isto requer vulnerabilidade. Requer que você se permita ser tocado, transformado, até mesmo quebrado, para que possa ser reconstruído em uma forma mais verdadeira. Sua alma escolheu este tempo, este corpo, estas circunstâncias, não por acaso, não por punição, mas porque aqui residem as oportunidades exatas que ela precisa para evoluir. Os desafios que você enfrenta não são obstáculos ao seu crescimento, eles são o próprio veículo do crescimento. A dificuldade que você tenta evitar pode ser exatamente a porta que sua alma precisa atravessar. E quando você muda sua perspectiva, quando começa a ver os desafios como convites ao invés de ameaças, tudo se transforma. O medo não desaparece, mas perde o poder de paralisá-lo. Existe uma força tremenda na aceitação consciente do risco. Quando você decide honrar o chamado da alma, mesmo sem garantias, você se alinha com o fluxo da vida. As portas começam a se abrir. As sincronicidades se multiplicam. Você percebe que nunca esteve sozinho. O universo conspira a favor daqueles que têm coragem de seguir sua verdade interior. Mas esta conspiração só se ativa quando você dá o primeiro passo. Quando você demonstra, através da ação, que confia, que acredita, que está pronto. Reflita agora sobre sua própria jornada. Onde você tem escolhido a segurança em vez da expansão? Onde você tem evitado o desconhecido por medo do que pode perder, sem considerar o que pode ganhar? Onde sua alma está pedindo movimento e você permanece imóvel? Estas perguntas não carregam julgamento, elas carregam convite. Convite para olhar com honestidade, para reconhecer os padrões, para escolher novamente, desta vez, com consciência ampliada. O amadurecimento espiritual não acontece através da acumulação de informações ou técnicas. Ele acontece através da integração das experiências vividas. E as experiências mais transformadoras são sempre aquelas que nos tiram da zona conhecida. São os momentos em que precisamos confiar em algo maior do que nossa compreensão limitada. São as situações que nos obrigam a soltar o controle e permitir que a vida nos surpreenda. Nestes momentos, a alma cresce exponencialmente.
Nestes momentos você se torna mais você mesmo. Há um paradoxo sagrado aqui. Quanto mais você se apega à segurança, menos seguro você realmente está. Porque a vida é mudança. A vida é fluxo. Resistir ao fluxo cria sofrimento. Fluir com ele cria graça. E fluir significa estar disposto a soltar a margem e confiar na correnteza. Significa reconhecer que você é parte de algo muito maior e que este algo maior sabe o caminho. Sua tarefa não é controlar o rio. Sua tarefa é aprender a navegar nele com consciência e presença. Quando você olha para trás, para os momentos de maior crescimento em sua vida, raramente eles aconteceram em períodos de conforto. Eles aconteceram nas crises, nas perdas, nas mudanças forçadas, nos saltos de fé. Ali, despido de suas certezas, você descobriu recursos internos que não sabia possuir. Descobriu força onde pensava haver fraqueza. Descobriu luz onde pensava haver apenas escuridão. Estas descobertas não são acidentais. Elas são o propósito da jornada. São as joias escondidas que sua alma veio buscar. E você sente este chamado ressoando em seu peito agora? Sente a inquietação que não se aquieta com distrações? Esta inquietação é sagrada. Ela é o sinal de que sua alma está pronta para o próximo nível. Não a ignore, não a anestesie, honre-a, dialogue com ela, pergunte o que ela precisa e então, com coragem e confiança, dê o passo. O passo pode ser pequeno, não precisa ser dramático, mas precisa ser autêntico. Precisa vir do centro do seu ser, não das expectativas externas. A jornada da alma não termina. Ela se expande eternamente. Cada desafio superado revela novos horizontes. Cada risco aceito abre novas possibilidades. E você, neste exato momento, está no limiar de uma nova expansão. Você pode sentir. Há algo querendo nascer através de você. Uma versão mais autêntica. Uma expressão mais verdadeira. Uma vida mais alinhada com sua essência. Mas para que isto nasça, você precisa criar espaço. E criar espaço significa soltar o que já não serve. Significa dizer sim ao desconhecido. Significa arriscar. Saiba que você não está sozinho nesta jornada. Há guias invisíveis caminhando ao seu lado. Há uma teia de luz conectando todas as almas em evolução. Quando você dá um passo corajoso, você inspira outros a fazerem o mesmo. Sua coragem cria ondas que tocam vidas que você nunca conhecerá. Seu crescimento contribui para a elevação coletiva. Esta é a beleza da interconexão. Ninguém evolui isoladamente. Cada salto individual eleva o todo. Você recebeu esta mensagem porque sua alma está pronta. Porque chegou o momento de transcender a ilusão da segurança e abraçar o poder do risco consciente. Este não é um caminho fácil, mas é o caminho real. É o caminho daqueles que escolhem viver plenamente ao invés de meramente sobreviver. É o caminho dos despertares, dos buscadores, daqueles que sabem que vieram aqui para muito mais do que repetir padrões. Você é um deles, você sempre foi. A transformação que você busca já começou. Ela começou no momento em que você abriu seu coração para esta verdade. Agora, permita que ela se aprofunde. Permita que ela toque cada área da sua vida. Permita que ela te molde em quem você realmente é, além das máscaras e dos medos. Este é o seu direito de nascimento. Esta é a promessa que sua alma fez antes de encarnar. Honre esta promessa. Viva esta verdade. Torne-se o que você veio ser. Se esta luz tocou o seu coração, compartilhe-a com outras almas que buscam o despertar. Permita que esta mensagem alcance aqueles que precisam ouvi-la. Você é um canal. Você é uma ponte entre mundos. E ao compartilhar, você amplifica a luz não apenas para os outros, mas para si mesmo. Este é o caminho do serviço. Este é o caminho da expansão. O risco maior não é arriscar e falhar.
O risco maior é chegar ao fim desta vida sem ter realmente vivido, sem ter honrado os chamados da alma, sem ter seguido a voz interior que sempre soube o caminho. Escolha viver. Escolha arriscar. Escolha evoluir. A alma não evolui em segurança, ela evolui na coragem de ser totalmente, magnificamente, vulnerável e verdadeiramente viva. Eu permaneço como guardião observando sua jornada com amor infinito, até que nos encontremos novamente nas esferas onde não há separação, apenas união. Onde não há medo, apenas amor. Onde toda a alma reconhece sua própria luz refletida em todas as outras. Até lá, caminhe com coragem, arrisque com consciência, evolua com graça.